Depois do terrorismo que foi feito em relação a essa nova mudança do YouTube, né, do algoritmo e como que ele está entregando os conteúdos agora em 2026, nada melhor do que a palavra do próprio CEO do YouTube para deixar algumas coisas mais claras e mostrar como que será a plataforma daqui para frente, como será a entrega dos vídeos, como que o comportamento do YouTube será agora aqui em 2026. Nesse vídeo aqui, pessoal, eu vou traduzir aqui para vocês exatamente as palavras, tá, do CEO do YouTube, o que que ele falou nessa carta aberta, né, ao YouTube, tá certo? Então tá tudo lá no blog do YouTube, tá? Então, se alguém ficar falando, ah, mas de onde você tirou essa informação? Pode ficar tranquilo, essa informação não foi tirada da minha cabeça, muito pelo contrário, tá tudo lá no blog do YouTube. Eu simplesmente traduzi e trouxe aqui uma apresentaçãozinha aqui básica, simples, mas que vai ajudar vocês. Vocês devem estar visualizando aqui já, tá bom, pessoal? Para que facilite aí a compreensão de vocês, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar a apresentação. Então eu vou lendo cada trechinho aqui, vou comentando um pouquinho também para que fique aí mais fácil essa nossa conversa, esse nosso papo. Belezinha? Então, YouTube TV. Cada vez mais pessoas estão assistindo conteúdos em TVs e o YouTube, percebendo isso, vem fazendo melhorias constantes. Exemplo, teste de thumbnail, mais títulos, dublagem automática, dentre outros. Tudo isso mostra o quanto nós, criadores, precisamos nos adequar e fazer vídeos neste formato. Bom, pessoal, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, né? O quanto que o YouTube ele tem entregado, mas ele tem sido muito mais presente em plataformas como a TV, tá? Então, realmente, a gente precisa se adequar a essa nova realidade. É um mecanismo, né? Uma plataforma onde a pessoa ela se sente mais à vontade, né? Normalmente a pessoa assiste o YouTube mais quando ela chega em casa, depois de um trabalho, depois de estudar, né? Então, é uma tela muito maior, deixa a pessoa muito mais confortável, né? Então, é um ambiente muito mais propício para vídeos longos, não é mesmo? Então, pensando nisso, né, o YouTube tem feito diversas melhorias, como eu já citei aqui, né, a questão do teste, né, AB, a questão do teste de título mais thumb, a questão da dublagem automática, enfim, diversas mudanças que o YouTube já fez e que vai ainda fazer ao longo de 2026, tudo isso pensando sempre na experiência do usuário, né, sempre em proporcionar a melhor experiência ao usuário, tá certo, pessoal? Então isso é o que eu trouxe, né, que o Neil Nohan, né, acho que é esse o nome do CEO do YouTube, fala a respeito sobre como que os conteúdos estão sendo mais vistos em TVs, tá? Se eu não me engano, o YouTube é o streaming em que mais as pessoas gastam tempo assistindo conteúdos na televisão. Já ultrapassou, inclusive, o Netflix, tá? Então, só para deixar isso aqui exposto para vocês. Belezinha, pessoal? Deixa eu dar um enter aqui. A gente vai para a próxima tela. A próxima tela é YouTube em todos os formatos. O CEO do YouTube deixou claro que para crescer aqui no YouTube em 2026 é preciso ser multiplataforma. Vídeos longos, curtos, lives, podcasts. Você não necessariamente precisa fazer todos eles, mas mais de um com certeza. Isso é algo que eu já falei algumas vezes aqui também no canal, tá, pessoal? Que o YouTube, né, esse novo algoritmo do YouTube tem exigido de nós criadores que a gente faça diversos tipos de vídeos nos mais diversos formatos, tá? Eu já deixei aqui a minha opinião sobre isso, tá? Isso ajuda a gente de certa forma, né? Principalmente pequenos criadores como eu que conseguem alcançar mais pessoas em relação agora aos shorts, está muito mais ter um alcance maior e chegar para cada vez mais pessoas, mas isso exige também de nós muito esforço, muito trabalho, né? Então, assim, você precisa medir e ver realmente se vale a pena para você todo esse esforço, tá, pessoal? Realmente é desafiador, né? Ainda mais para quem manja muito pouco de tecnologia como eu, então fazer os vídeos longos já foi um desafio, né? Agora ter que partir para essa questão de shorts e lives, que são formatos totalmente diferentes, então isso está sendo realmente um desafio, mas tem trazido um certo resultado, tá? Então eu tive aí um número bem maior de inscritos relacionados aos shorts e às lives do que eu já tive em relação aos vídeos longos num período muito curto de tempo, tá, pessoal? Então realmente, se você investir nisso, você vai ter o resultado, tá? Muito provavelmente num período muito mais curto. Tá? Então aí vai depender do quanto tempo disponível você tem, né? Vai depender de diversos fatores aí, né? Se você tem tempo para você poder
fazer diversos formatos diferentes ou não, tá? Mas ele já deixou bem claro que você continuar fazendo vídeos da forma antiga, ou seja, você ficar preso em apenas um formato, muito provavelmente o seu canal não vai ter o crescimento que você deseja, tá certo? Vamos adiante. Crianças e adolescentes. Esse é um ponto bem crítico para o YouTube. O YouTube sempre foi muito criterioso com conteúdos fornecidos para esse público e será cada vez mais assim. Conteúdos que violarem as regras desses públicos sofrerão punições. Isso foi deixado bem claro pelo CEO do YouTube. Né? Então, principalmente a partir de 2015, se não me engano, tá, pessoal, quando o YouTube criou o YouTube Kids, né? Então, realmente, as diretrizes do YouTube são muito fortes e muito severas para esse público mais criança e adolescente, tá? Então, diversos conteúdos não podem ser criados para esse público, né? E logo, você já deve ter percebido, logo quando você sobe o seu vídeo aqui na plataforma, você precisa dizer se o seu vídeo ele é para criança ou não, tá? Se você disser que o seu vídeo ele é para criança e o seu conteúdo não for, o seu alcance vai ser muito menor, as impressões vão ser muito menores, tá? Então, o YouTube ele já deixou muito claro que conteúdos que são para esse público mais jovem, né, um conteúdo teen, um conteúdo para criança, são conteúdos que são conteúdos muito sensíveis, né, então você precisa tomar muito cuidado com o que você fala, com o que você mostra, né, senão você pode ter não somente o seu conteúdo, o seu alcance diminuído, como você pode até ter seu canal banido caso você faça isso frequentemente, tá? Então, realmente, o YouTube ele tem sido mais criterioso nessa questão, tá bom, pessoal? Principalmente porque a própria reportagem, né, na própria fala do CEO do YouTube aí no blog, ele diz que adolescentes e crianças têm ido cada vez mais ao YouTube para pesquisar coisas, então eles estão deixando, né, então o hábito, né, de que nós tínhamos, né, a minha geração, por exemplo, de buscar coisas no Google, etc., as pessoas não estão mais fazendo isso, tá? As novas gerações estão recorrendo a plataformas mais, digamos, dinâmicas, como YouTube, Instagram, né, TikTok, então são conteúdos mais rápidos, onde a pesquisa ela é realizada de uma forma muito mais rápida, tá? Então isso tem mudado a forma, a experiência do usuário, né, YouTube entendendo isso tem sido muito mais criterioso com esse tipo de público, tá bom, pessoal? Então tome muito cuidado caso você tenha um canal, né, que seja um canal voltado para o público teen, para o público criança, então você fica aí, fica a dica para você tomar cuidado com o tipo de conteúdo que você mostra, o que você fala, porque isso pode sim ser considerado como um conteúdo sensível e seu canal pode ser banido aqui da plataforma, tá certo? Vamos seguir adiante. IAs, a nova revolução das IAs no YouTube. Então, vamos adiante. O YouTube vai fechar o cerco para quem usar IA a bel prazer, mas ao mesmo tempo, vem novidades por aí, como por exemplo músicas criadas por nós ou até mesmo a criação de curta-metragem com IA nativa do YouTube. O que eles querem é que usemos mais as ferramentas da própria plataforma. Eu deixei uma observação aqui, né? Usar IA será proibido? Não, desde que você não viole as diretrizes do YouTube. Isso aqui é bem polêmico, né, pessoal? Eu acho que realmente o YouTube forçar você a usar cada vez mais a plataforma deles, eu acho que isso é você querer muito monopolizar as coisas, mas isso é uma opinião muito minha, tá certo, pessoal? Mas ele já deixou bem claro também que você pode sim usar IAs desde que você use a IA para que ela seja uma ferramenta, tá? Você não pode fazer como diversos canais aí fizeram, eu vou estar falando isso no próximo, né, acho que no próximo slide tem isso aqui, pessoal, que diversos canais, principalmente canais dark, têm usado a IA para criar praticamente todo o conteúdo, tá? Então a pessoa, ela cria desde a descrição até as falas, até as imagens, né? Então tudo isso criado por IA. Tá? Então as pessoas elas pensam que o YouTube ele não vai verificar isso, né, e que o conteúdo ele será distribuído, e que o conteúdo foi muito bem feito, só que no fundo, o conteúdo foi todo feito por IA. Tá? Então, se você utilizar a IA como uma ferramenta, então, por exemplo, você vai usar a IA para que você vai num chat GPT da vida para que você organize as suas ideias e você criou já a sua descrição, mas você quer deixar ela um pouco mais palpável, você quer deixar ela um pouquinho mais é, um pouco melhor, então não tem problema, tá? Nesse ponto, não tem problema, tá bom? Você pode sim
usar a IA para que você consiga deixar a descrição um pouco melhor, tá certo? Agora, se você usar a IA para que você faça todo o conteúdo, né, desde a imagem até a thumb, descrição, tudo, aí sim o YouTube vai entender que você está usando a IA de uma forma errada, tá bom, pessoal? Então isso vai afetar o seu canal, né? E você, se você fizer isso repetidas vezes, muito provavelmente vai acontecer o que tem acontecido com alguns canais, que é o que eu vou mostrar aqui no próximo slide, tá? Muitos canais estão sendo desmonetizados, muitos canais estão tendo seus conteúdos, tendo seu alcance diminuído muito por usar a IA de uma forma muito avantajada, né? Usar a IA como criação de conteúdo, e isso não é válido aqui para o YouTube, tá? Então, tenha em mente que a IA pode ser usada desde que ela seja uma ferramenta de auxílio para que ajude você a criar o seu conteúdo e não que você use a IA para que você faça todo o seu conteúdo, tá certo? Agora vamos para o próximo slide. Conteúdos inautênticos e ou repetitivos serão cada vez mais punidos. Muitos canais já foram desmonetizados nos últimos meses por violarem as diretrizes do YouTube. É só você pesquisar um pouco e a cada dia, né, aparece alguém falando sobre isso. É o que eu falei agora há pouco, tá, pessoal? Então, muitos canais estão sendo desmonetizados exatamente por conta disso. O que, que seria para o YouTube um conteúdo inautêntico? Tá? Então, eu vou dar um exemplo do que seria um conteúdo inautêntico. É você simplesmente, tá? Esse é um dos exemplos, tá? Você pega o vídeo de uma pessoa e você simplesmente baixa ele em alguma plataforma, algum site, né? Você transforma isso num arquivo aí MP3, MP4, enfim, e você sobe esse arquivo sem você fazer nenhuma modificação, tá? Então tinha muito disso antigamente, né? As pessoas baixavam o vídeo de outras pessoas e subiam diretamente na plataforma, tá? Então isso não é mais autorizado pelo YouTube, isso é considerado como um conteúdo inautêntico. Então, um conteúdo autêntico você pode baixar, né, o arquivo dessa pessoa, desde que ela autorize, né, desde que ela deixe lá explícito que você pode utilizar o conteúdo dela e você trazer a sua opinião referente a esse conteúdo que você baixou. Tá? Aí sim você está colocando a sua opinião, aí sim você está colocando o seu conteúdo e isso deixa de ser um conteúdo inautêntico para ser algo permitido aqui pelo YouTube. Tá? Da mesma forma que o conteúdo repetitivo. Tá? Então, eu mesmo já fiz alguns testes aqui no meu canal, principalmente com shorts. Tá? Então, por exemplo, você faz um shorts falando como crescer no YouTube em 2026. Você vai lá e teve, não sei, 600 impressões, 700, enfim. Né? E aí passou um tempo, você coloca um título meio parecido com esse, mas com o mesmo tom e querendo dizer a mesma coisa. Tiveram vários shorts que eu fiz que tiveram 0 visualizações. Isso por quê? Porque o YouTube entendeu que esse conteúdo, esses shorts que eu fiz, foi um conteúdo repetitivo, tá? Ele já foi feito há algum tempo atrás. Então, a IA do YouTube, né, o Gemini, ele tem essa inteligência de entender que você já fez um conteúdo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz um vídeo, porque principalmente, né, quando são assuntos, são tutoriais, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o YouTube pode entender que a gente está repetindo o mesmo tema, tá? Então, é importante, é interessante que você pegue dúvidas das pessoas e transforme em vídeos, né? É importante que você lapide um vídeo que você já fez e tentar trazer um outro insight, tá certo, pessoal? Porque se você ficar repetindo esse conteúdo várias e várias vezes, o YouTube vai entender que você está fazendo um conteúdo repetitivo e você não vai ter o alcance que você deseja e pode até ter o seu canal também desmonetizado, né, bloqueado, caso você faça isso com muita frequência, tá certo? E por fim, né, YouTube como principal fonte de renda para criadores. Né? Então, diz o CEO do YouTube, tá, que o YouTube ele vai facilitar o acesso das nossas informações e métricas para empresas que queiram fazer parcerias conosco, além de estimular outras formas de renda extra que não o AdSense. Bom, isso já é algo que é muito falado, principalmente pelos criadores de conteúdo que têm seus canais monetizados, que o AdSense não é a principal forma de renda aqui do YouTube, tá, pessoal? Apesar de muitas pessoas, eu, você, todo mundo aqui, tá querendo ter o seu canal monetizado para que a gente consiga receber o AdSense, né? Mas essa não é
a principal forma de renda, e isso são diversas pessoas falando, não sou eu dizendo, tá bom, pessoal? Estou apenas replicando o que pessoas que já têm o seu canal monetizado falam, tá? Então o YouTube, entendendo isso, ele tem feito um esforço muito grande para aumentar essas formas de renda, né? Então você tem aí o Super Sticker, você tem os membros que você pode criar quando você chega a 500 inscritos e 3.000 horas, né? Você tem também aqui diversas questões, você tem o YouTube Shopping, onde você pode colocar um produto, né, relacionado, e a pessoa, ela comprando, você recebe parte desse valor, e o YouTube fica com uma outra parte, né? Você pode também vender cursos seus, né? Que daí você coloca também, o YouTube fica com uma parte, mas você recebe uma outra parte também, uma parcela. Então são diversas as formas de monetização, né? Que o YouTube ele tem permitido cada vez mais para nós criadores de conteúdo, além de também disponibilizar as nossas informações, a deixá-las um pouco mais visíveis, mais claras para empresas que queiram fazer parcerias conosco, tá? Quando a gente vai nas nossas configurações, a gente pode deixar isso habilitado. Isso vai fazer com que as empresas consigam visualizar algumas métricas, né? Então, engajamento, né? O nosso público, qual que é o nosso público? Então, às vezes tem um produto específico, né? Eu falando aqui sobre o YouTube, pode ser que futuramente eu atinja, né, um público necessário para uma empresa que queira conversar comigo, tá? Então, as minhas informações estarão lá acessíveis para que essas empresas tenham acesso e poder entrar em contato conosco para poder fazer essas parcerias. Então, o YouTube tem permitido isso também. Tá certo, pessoal? Então, essas são algumas das visões que eu trouxe para vocês aqui, tá, pessoal? Referente a essa visão, né, essa conversa que o CEO do YouTube teve para conosco, né? Eu acho que é muito importante quando a gente tem esse posicionamento do próprio presidente da empresa. Então não é um diz que me diz, não é uma pessoa que falou, não é um criador de conteúdo que falou, não, é o próprio CEO da empresa dizendo como que será, né, como que será o comportamento da empresa daqui para frente. Então, quando a gente tem um posicionamento claro, quando a gente tem regras bem definidas, aí fica muito mais fácil a gente saber para onde a gente precisa ir, né? Quando fica tudo muito perdido, ninguém fala nada, acaba que isso cria um desespero muito grande, né? E foi o que aconteceu no final do ano passado, né? Entre julho e finalzinho do ano passado, as pessoas ficaram muito desesperadas com essas novas mudanças, e muito por conta disso o CEO veio, né, e criou, né, e falou sobre isso, deu aí diversas entrevistas, vocês podem aí verificar diversas entrevistas no próprio YouTube, tá? Então ele foi em vários podcasts conversando com as pessoas, mas eu vou deixar aqui, tá bom, pessoal, o link, né, do blog aqui do YouTube. Como eu falei, nenhuma dessas informações eu tirei da minha cabeça, são todas informações tiradas do próprio blog do YouTube. Então tá tudo lá, vocês podem verificar tudo certinho lá, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse novo formato aqui, pessoal, onde eu deixo aqui claro e mostrando para vocês exatamente o que foi, aonde eu tirei a fonte, né, mostrando, né, o meu raciocínio, né, a minha reflexão, e trazendo conteúdos que realmente vieram de fontes aí confiáveis, tá certo? Mas é isso, eu me chamo André. Se você gostou do conteúdo, se inscreve aqui no canal, tá, pessoal? Deixa aí seu like, deixa seu comentário, que ajuda o canal a crescer, que é esse o objetivo, né? O canal crescer para que a gente consiga atingir cada vez mais pessoas e ajudar uma quantidade maior de pessoas também. Certo? Mas é isso, eu me chamo André. Muito obrigado a quem ficou aqui até o final do vídeo e nos vemos, pessoal, no próximo vídeo. Tchau, tchau.